Opa, e aí pessoal, bem-vindo ao meu canal aqui, canal do Teseus. Hoje iremos apresentar 5 manhwas que tem estilo solo leveling, né? Aquele estilo de escalar torre, todo mundo conhece estilo solo leveling. Vamos lá, o primeiro manhwa é só... Ó, oh, já tá a mesma merda, né? O mesmo é igual, né? E o final vai ser surpresa, o final é lógico, o final é solo leveling. Mas vamos lá, todo mundo conhece, o nome do manhwa é Solo Max Leveling NBA. Calma aí, deixa eu dar uma pesquisada aqui no Google Tradutor. Não é que eu falei certo? Então tá, então. Vamos lá. Tudo começa com 79 tentativas, 315, 850 mortes depois de tentar concluir a torre do teste, né? A humanidade chegou a isso. Extinção da humanidade, 58 minutos e 33. A extinção da humanidade, 58 e 32. Aí, tipo, tá entrando em contagem regressiva, né? Aí depois tem lá pessoas mandando mensagem lá no celular. Para ser sincero, desconhecido. Para ser sincero, tiveram que morrer demais. Desconhecido. Todas as guilds grandes desistiram também. Castelo animado. Não há mais nenhum desafiante. Laranja Lima. O quê? Laranja Lima? Eu acho que falta 1 hora até o fim do mundo. Até acabar, né? Torre de teste, 48 andar. Guaxinim 4. Bom trabalho a todo mundo até agora. Escalando 23 aí. Espera aí. Um desafiante apareceu no andar 48. Reino do Dragão Vermelho. Deatia. Ainda tem um desafiante. Uau, ainda tem um desafiante. Tipo, o dragão humano. Não sabemos como, humanos não sabe como desistir. Você voltou novamente depois de perder tantas pessoas. Desafiante. Bem, eu tinha alguns preparativos para poder fazer um largato cozido, mas ainda assim consegui chegar a tempo. Humano, você não sabe que a morte, independente de qual a justa, pode ser... deixa eu ler de novo aqui que eu li errado. Humano, você não sabe que a morte, independente de qual justa, pode ser... a tradução tá errada. Pode ser mais dolorosa do que a outra. Tipo, deveria ser assim a frase. Humano, você sabe que a morte, independente de qual seja a razão, pode ser mais dolorosa do que a outra. Tipo isso. Bem, conversar com um ser insignificante não faz diferença. Que final antípico. Ele tá lutando com o dragão. Uma arte física, depois de uma conexão, padrão, óbvio demais, um sinal de exclamação. E você, consigo dizer, ele destruiu minha habilidade em tão poucos segundos, nada mal humano, contudo, você pode escolher morrer de uma forma mais dolorosa. Agora falando sério, o Jin é um personagem ele jogava, né? Ele tinha um jogo online que ele jogava. Quando esse jogo foi lançado, jogadores coreanos, cujo hobby era conquistar jogos, né? Até mesmo desenvolvedores esperavam que fizessem. Entraram numa disputa pra ver quem conseguiria acabar com esse jogo, né? Quem conseguiria terminar esse jogo. Tipo, eles continuaram por 1 ano direto pra tentar dominar o jogo. Mas assim que 3 anos se passaram, as pessoas começaram a perceber que a Torre do Teste era um jogo imbatível. Tipo, era um jogo que não dá pra zerar. Mas um personagem conseguiu zerar esse jogo. E é o nosso protagonista, né? Passou pelo andar 50, então ele acabou zerando a Torre do Teste. Aí quando ele terminou de zerar a Torre do Teste, né? Ele ia falar pros streams dele lá que ele ia parar de fazer stream. Só que o mundo acabou entrando no jogo, né? E agora eles têm que, pra extinção da humanidade não acabar, eles têm que conseguir ganhar o jogo, né? Eles têm que conseguir acabar com o jogo, né?
Se ele vai conseguir ou não, aí vocês vão ter que ver, né? Solo Necromance, né? O nome do manhwa é Solo Necromance. Eu gosto desse manhwa, gostei. Né? Tem uma pegada meio solo leveling também, mas eu gostei demais. Tudo começa com dois amigos, né? O nosso protagonista. Eles estão indo pra escola, né? Ele tá indo pra faculdade lá. Então ele acaba encontrando seu ex-amigo. Ele encontra seu melhor amigo lá, o Wang, né? Aí os dois estão indo pra faculdade, né? E os dois, o Wang lá acaba falando assim, olha, o céu tá diferente. Ele acaba vendo tipo uma contagem lá, 99%. Só que o outro achou que tipo assim, era uma coisa da cabeça dele e tal, que ele estava vendo sozinho, né? Aí, não, mas eu tô vendo lá 99%. O céu parece estar quase num 100% acima do edifício. Aí ele pensa assim, vai ser um negócio de Sekai e tal. Aí o personagem principal, ele fala, não é nada de Sekai nem nada, vambora, Wang. Aí o outro, eu tô achando que é um negócio de Sekai, mas ele não acredita. E os dois acabam entrando na escola. E quando eles entram, parece que eles mesmo passaram por um portal, né? Aí eles vão até a sala dele, que é 404. E estão na faculdade normalmente, né? Tudo normalmente, tudo acontecendo normalmente. Aí do nada aparece uma tela de sistema pra todo mundo, né? Que diz, qual o melhor trabalho para você? Ter em um mundo pós-apocalíptico. Escolha agora. Aí tipo, aparece uma tela de sistema com por esse nome, né? Aí tá lá, escolha agora mesmo. Aí todo mundo, aparece pra todo mundo isso. Aí dá um apagão. Aí todo mundo tem a chance, tem que escolher uma habilidade. Uns escolhem espadachim. E o nosso protagonista, ele escolhe a carta de trabalho que ele vai trabalhar no Apocalipse, que é a carta necromante, né? E agora, todos eles terão que lutar, né, contra vários eventos, né, do mundo para poder salvar aquele mundo, né? E no começo, lógico, todo começo tem que começar com globes, né? Se não começar com globes, e o globe ataca lá todo mundo lá, e todo mundo começa a correr, aí fica uma corrida pra lá e pra cá, aí o protagonista acaba o protagonista acaba matando o globe e ele descobre o poder dele de necromancia, então ele ressuscita o globe. E agora ele vai tentar fazer o máximo possível para sobreviver nesse mundo, né? Trazendo os mortos de volta à vida, né? E evoluindo simultaneamente conforme o mundo vai passar. Se ele vai conseguir ou não, aí vocês têm que ver que esse manhwa é muito bom, né? Eu tô acumulando episódios nele porque eu gosto muito dele, então eu tô acumulando pra poder assistir de uma vez, vai assistir uns 15, 20, 30 episódios de uma vez, né? Então, espero que vocês vejam aí, entendeu? Vamos lá, o próximo manhwa é The Road Affects the End, né? Ou pros mais íntimos, tá aí o nome. O nosso protagonista, né? Ele tá de boa comprando um salgadinho lá, né? E ele acaba sentindo um tremor. Quando ele foi pegar o salgadinho, ele acaba sentindo um tremor. E tipo, tudo começa a vir uma mensagem maluca lá e tal. E do nada, do chão, cresce uma torre. E todo mundo recebe uma mensagem dizendo assim, olha, vocês têm que, pra salvar a humanidade, vocês vão ter que escalar essa torre, né? Vocês vão ter que escalar essa torre. E, tipo, todo mundo que foi invocado para escalar a torre, né? Jovem, velho, idosos, crianças, sei lá. Todo mundo que foi aceitou escalar a torre, né? Eles são invocados para dentro da torre. E quando ele chega dentro da torre, um humano olha pra cima e fala assim, olha lá, é uma pessoa que tá lá em cima? E esse ser acaba atacando os humanos, né? Que estão naquela torre ali, né? E aí eles entendem, né? E aí, mas aí, o que acontece? Não são as pessoas que estão dentro da torre que são atacadas. Quem são atacados são as pessoas que estão fora da torre. E os humanos que estão dentro da torre têm que ver aquelas pessoas morrendo, né? Que estão dentro da torre. E o protagonista é uma dessas pessoas que vê aquelas pessoas morrendo. Aí o protagonista monta um time e ele vai escalando a torre também, né? Até chegar o 100 andar, o andar 100. Só que todo mundo acha uma pedra, né? O nome dessa pedra é a Pedra do Retorno. Só que todo mundo pensa que essa pedra é para retornar ao primeiro andar, sei lá, ou retornar antes do mundo virar um apocalipse, né? Eles pensam que essa pedra vai ajudar eles a retornar ao mundo normal, né? Só que não é, né? Mais tarde o protagonista vai conseguir descobrir para que serve essa pedra, né? Não vou dar o spoiler aqui. E todo mundo vai retornando, quanto mais a dificuldade vai passando, todo mundo vai começar a retornar, né? Usando essa pedra do retorno para retornar. Menos o protagonista, ele quer fechar, ele quer finalizar a torre, ele quer salvar a humanidade, né?
Então ele vai indo, tanto que ele vê os amigos dele morrendo, ele vê os amigos dele retornando. E tipo, ele vai ficando. Até chegar um momento que ele fica sozinho, né? Que ele disputa contra o. Que ele disputa sozinho lá contra o mestre do último andar, né? Contra o mestre do penúltimo andar, que é um dragão lá muito difícil de matar, né? E ele chega. Ele tenta tantas vezes que ele chega um momento dele querer pegar o pedra de retorno também e retornar. Só que ele jurou pra si próprio que ele nunca faria isso. Então, mesmo por toda a dificuldade que ele passou, ele vai tentando e no final ele vai tentar de novo até achar uma maneira de conseguir. Se ele vai conseguir passar por esse sem andar, aí é com vocês. E se eu quero que vocês leem esse manhwa, porque esse manhwa é foda, né? E tipo, tem muita surpresa nesse manhwa. Vocês têm que ler pra vocês vão ver, né? Que o protagonista ele vai ficando mais berés a cada momento que passa do manhwa, né? Esse manhwa é bom. Leem, pessoal. Já o próximo manhwa é Second Life Hunker. Esse personagem principal, né, o protagonista, ele estava vendo a foto de um irmão dele, né? O irmão dele, né? E ele pensou, naquele momento, ele pensava que o irmão dele tinha morrido, né? Devido à mãe dele ter uma doença muito severa e ele estava servindo no exército, então ele acabou não comparecendo ao enterro da mãe dele, né? Tipo, o protagonista no começo ele tá vendo a foto do irmão dele. E, tipo, ele tá puto com o irmão dele, porque, tipo assim, o irmão dele, a mãe dele, mesmo a mãe dele estando doente, a mãe dele passou 3 anos doente, o irmão dele foi embora, né? E ele culpou o irmão dele. Então, tipo, o irmão dele nem apareceu no próprio enterro da mãe dele, né? Ele ficou puto com o irmão dele, mas ele falou assim, beleza, vou seguir minha vida. E ele acabou entrando no exército, o protagonista, né? Ele acabou entrando no exército. E, depois que ele voltou do exército, né? Ele, tipo, ele viu um relógio que ele deu pro irmão dele, lá, ele deu pro irmão dele, né? E ele acabou escrevendo o nome do irmão dele errado, né? Nesse relógio. O Shang, né? É o protagonista, né? É o cara da máscara. Só sabe que o nome dele é cara da máscara. Vamos falar que o nome dele é cara da máscara. Ele acabou dando o nome do relógio errado, né? O nome tava escrito JW, né? Em vez de... mas o nome do cara é K, né? Então, ele escreveu o nome errado, né? Só que, tipo, ele achava que o nome do irmão dele era Chá. Só que o nome do irmão dele é K. Aí ele escreveu o nome errado. Os dois riam e tal, ele lembra dessa situação. Só que nesse relógio, ele acaba, tipo, meio que transmigrando para um subconsciente. Onde ele vê que o irmão dele, quando ele viu que a mãe dele tava doente, ele acabou entrando numa torre, né? Porque no final da torre podia achar uma cura pra mãe dele, né? E ele acaba entrando nessa torre. E ele passou por muita dificuldade. Ele ficou mais ou menos... Ele entrou na torre em 2003, né? E ele ficou até 2018 na torre, né? E ele ficou tal, só que teve muitas pessoas que não tinha uma causa específica de curar alguém como ele. As pessoas queriam virar deus. Essa torre dava a chance de você virar um deus. Ele acabou sendo traído, né? É aí que o irmão dele descobre que ele acabou sendo traído, né? Pela mulher que ele amava e pelos seus amigos, né? Então agora o irmão dele, ele vai querer entrar nessa torre, né? Pra quê? Pra vingar o irmão dele, né? Aí ele chega lá tal, e o irmão dele transmite um pouco da sua energia pra ele ativar, ele virar tipo um desperto ali. E ensina ele como chegar nessa torre, que abre em 1 ano ou quando a torre quiser, né? Tipo assim, se a torre tiver com falta de pessoas, ela abre para as pessoas tentarem disputar a torre, né? Então tem várias pessoas de várias tribos, tem pessoas de tribos vampíricas, todo tipo de tribo aí que você pensar, não é só humano. Tem humano normal e tem humanos diferentes, entendeu? E agora ele vai ter que trilhar esse caminho de vingança, né? Pelo seu irmão, né? Só que ele, lógico, mesmo ele sendo bem apelão, ele ainda é fraco, então ele tem que entrar lá. Então, como ele é muito parecido com o irmão dele, ele cobre o rosto dele, para que as pessoas que veem ele assim não pensem que é o irmão dele e acabam matando ele antes dele ter força para lutar com essas pessoas, né? E agora isso que vai passar, se ele vai conseguir ou não, aí vocês têm que ver, pessoal. Esse manhwa é foda, tem muito capítulo, se você gosta de manhwa, tem muito capítulo, esse manhwa tem muito capítulo. Último manhwa, né? Não menos importante, mas também importante. O último manhwa é 990k Ex-Life Hunter, né? Tudo começa com o nosso protagonista lá junto com a namorada dele, né? E a namorada dele, tipo, era a pessoa que ele amava pra caramba, né? E a namorada dele, ela sempre estava do lado dele, né? Por mesmo ele sendo uma pessoa muito fraca, ela sempre estava do lado dele, né?
Só que a namorada dele, é a namorada dele e eles estavam completando um ano de namoro. Só que, tipo assim, a namorada dele, você sabe que hoje nós completamos anos de namoro, né? Aí John, vamos falar John, né? O nome dele é John, tipo isso. Aí ela fala assim, olha, eu quero ficar com outra pessoa, né? E terminou com ele no primeiro ano de namoro dos dois, né? Tipo, quando eles estavam comemorando. E ele tava conversando, tipo, ele tava conversando com um amigo dele, né? Que ele tava tendo sonhos estranhos e tudo mais, né? E esse amigo dele. E aparece um cara bem aleatório, assim, do lado dele, amigo dele lá, e fala assim: olha, isso você sabe que você pode usar habilidades de vidas passadas, né? E ele só achou que era um maluco, tal, uma pessoa maluca, né? O cara deve ter um sorrisão maligno lá. E ele achou que era um cara maluco, aleatório. E esse cara fala: ó, você vai poder usar meu poder, né? É só você me invocar que você vai poder usar meu poder. E agora ele tem 990 vidas que ele já viveu, né? E de habilidades diferentes, de formas diferentes, né? Homens e mulheres, tal. E ele vai poder usar essas vidas para poder evoluir, né? Drasticamente, né? E ele vai chegando lá, se um dia ele vai conseguir se vingar da namorada dele que deu um pé na bunda dele, aí é com vocês tem que ver.